Se você tivesse zero videogame hoje, absolutamente nenhum console dentro de casa, qual deveria ser o primeiro console que você deveria comprar? Seria um PlayStation 2? Seria um Super Nintendo? Um Nintendo 64? Ou até mesmo um PlayStation 1? Que foi o primeiro console de muita gente. A verdade é que eu estou vivendo literalmente isso agora. Eu estou montando a minha Game Room agora em 2026. E cada jogo, cada console, cada controle que chega faz parte dessa jornada. Então, eu não vou falar como especialista que tem coleção montada há anos. Eu vou falar como alguém que está começando a montar sua coleção agora em 2026. Assim como vocês. E tem um console que muita gente recomenda a gente começar por ele no mundo retrô. Mas eu acho que isso é um erro. E eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho. Agora, a primeira coisa que a gente precisa entender é que começar no retrô agora não é mais como era há 10, 15 anos atrás. 10, 15 anos atrás, muitos desses videogames ainda estavam nas lojas. Era muito mais fácil você encontrar jogos, era muito mais fácil você encontrar videogames com uma condição muito melhor de uso. E quando você não achava esses videogames nas lojas, muitas pessoas ainda tinham esses consoles em casa, coisa que hoje já está bem mais difícil de você conseguir. As pessoas já se desfizeram desses consoles, a maioria já deu, já vendeu. Então hoje em dia, a realidade do colecionismo, para quem está começando agora em 2026, é um pouco mais complicada, é um pouco mais difícil. Naquela época, você encontrava os videogames numa condição muito melhor. Hoje em dia, a maioria não, mas uma boa parte dos consoles que você encontra, eles necessitam de uma manutenção. Mesmo que eles estejam funcionando, eles precisam ter uma manutenção preventiva. O que dificulta um pouco da gente nessa época começar nesse meio. Os jogos também hoje ficaram bem mais caros do que era na época, né? Hoje é absurdo. Por exemplo, jogos de Super Nintendo americano é absurdo. Então, hoje é mais difícil. Eu estou aprendendo isso, eu estou entendendo isso na prática, começando agora em 2026 na prática. Quem dera se eu tivesse tido esse desejo e essa condição de ter começado lá atrás. Com certeza seria muito mais fácil, né? Muito mais viável do que é hoje em dia. Cada console que chega aqui, cada jogo que eu compro, é sempre um aprendizado novo. E é por isso que surge uma dúvida. E na verdade é uma dúvida bem importante, assim, sabe? Se você fosse começar no retrô hoje, a colecionar retrô, qual console você deveria comprar primeiro? Então, dependendo da sua escolha, pode te trazer uma satisfação imensa, pode ser gratificante. Mas dependendo de outra forma, você pode estar jogando dinheiro fora, pode se estressar e acabar fazer com que isso tire um pouco o desejo de você continuar nesse meio de coleção, entende? Então, assim, a escolha do console vai definir muito se você continua colecionar retrô ou se você já para por aí mesmo, porque o estresse no começo já pode ser determinante para o futuro da sua coleção. Agora eu vou mostrar para vocês alguns consoles e eu vou explicar para vocês qual deles faz mais sentido você iniciar no mundo retrô em 2026. Mas antes da gente falar de consoles, se você também está começando agora, já se inscreve aí no canal, porque nós estamos literalmente começando junto essa jornada em 2026. Ah, não se esquece também de me seguir lá no Instagram, porque lá eu posto tudo antes mesmo de virar vídeo aqui no canal. Agora vamos lá, vamos para o primeiro console. Então, vamos começar com um console que, na minha opinião, é um dos melhores videogames para você começar no retrô hoje, que é o PlayStation 2. O PlayStation 2 é um videogame extremamente popular. Ele, na época, vendeu mais de 150 milhões de exemplares. Então é muito fácil você achar um hoje em dia funcionando em bom estado de conservação, com o leitor funcionando. Então hoje em dia o PlayStation 2 é uma opção muito boa. E esse é um ponto muito importante, você encontrar um videogame em boas condições. Porque você não vai querer, já de cara, começar no mundo retrô e pegar um videogame que vai te dar problema. Isso vai te dar dor de cabeça e não é isso que você quer pegar o videogame para coleção, colocar lá, ligar e jogar. É simplesmente assim. E o PS2 facilita muito isso. Primeiro, porque ele tem uma biblioteca imensa de jogos. Tem jogo de aventura, de luta, RPG, de corrida.
Tem de tudo que você pensar, você consegue encontrar na biblioteca do PlayStation 2. Segundo ponto importante, é muito fácil de encontrar controle, memory card, os cabos. Isso faz muita diferença para quem está começando uma coleção hoje, porque tem consoles retrôs que são incríveis, mas são mais difíceis de você manter hoje. E o PlayStation 2 é muito acessível e muito fácil de você manter e fazer a manutenção. Aliás, comenta aqui embaixo qual foi o primeiro videogame que você teve na vida, porque para muita gente o PlayStation 2 foi o seu primeiro videogame. Mas claro, o PlayStation 2 não é o único console para você começar no retrô. Existe um outro console que marcou uma geração inteira. Agora, se a gente deixar um pouquinho de lado a praticidade e querer falar de um console retrô clássico de verdade, a gente não pode esquecer desse cara aqui, que é o Super Nintendo. O Super Nintendo ele marcou uma geração inteira, com jogos maravilhosos como Super Mario, Donkey Kong, Chrono Trigger, Top Gear, entre tantos outros jogos que marcaram aí. Jogos que até hoje são considerados como obras-primas. E tem uma coisa muito legal que é no Super Nintendo, que é você jogar direto no cartucho. Você pega o cartucho, coloca no videogame e simplesmente liga e joga. Não tem load, não tem tempo de espera, não tem atualização, simplesmente liga e joga. É uma experiência muito direta. E quando você joga em uma TV de tubo, a sensação retrô ainda fica muito mais marcada. Mas quando a gente pensa em começar uma coleção hoje, talvez o Super Nintendo tenha um pequeno problema. É a manutenção. É o custo dos seus jogos. Os jogos, principalmente os jogos completos. Se você quiser um jogo CIB na caixa original, que não é o caso, ele se torna muito caro. Então acaba que para você iniciar uma coleção hoje em 2026 com o Super Nintendo, você tem que ter a consciência que você vai ter um custo mais elevado. Então, conclusão, ele é um console incrível, mas talvez não seja o console ideal para você iniciar uma coleção agora em 2026. Agora, tem um videogame que representa pura nostalgia, que é o Nintendo 64. O Nintendo 64 marcou uma geração que cresceu no final dos anos 90, e foi nele que muitas pessoas jogaram pela primeira vez jogos como Super Mario 64, Mario Kart 64, Zelda Ocarina of Time, que são jogos que são considerados até hoje como um dos melhores de sua geração. Não só de sua geração, são jogos que são considerados até hoje como os melhores já feitos. O Nintendo 64 trouxe algo que inovou muito na época, que foi o multiplayer local, que você podia jogar com várias pessoas, até 4 pessoas em uma sala, jogavam jogos como Mario Kart, como Golden Ace, se divertia com seus amigos ali. Então foi algo que revolucionou e que mudou a categoria. E essa é uma experiência que até hoje é muito divertida. Mas quando a gente pensa em começar uma coleção retrô hoje, e aí? O que você me diz? Será que o 64 vale a pena começar por ele? Pois é, o Nintendo 64 pode não ser um console muito fácil. Eles têm muitos jogos, mas porém os seus melhores jogos eles ficaram num nível muito alto, muito caro. Então assim, por esse motivo, eu acredito que o Nintendo 64 não seja a sua melhor primeira opção. Ele pode ficar ali como segunda ou terceira opção na sua coleção. Mas também tem outro videogame que marcou uma geração inteira, que foi o primeiro console para muita gente. E aí, você já sabe qual é? Claro, eu tô falando dele, do PlayStation 1. Que nostalgia. Meu pai, que nostalgia. Esse aqui, ó, mora aqui, no coração. O outro console que marcou uma geração inteira foi o PlayStation 1, então ele foi um videogame que marcou uma época, foi um videogame que trouxe jogos que revolucionaram, jogos que até hoje são lembrados e as franquias existem até hoje, exemplo de Resident Evil, Final Fantasy, Crash, e dentre tantos outros jogos. Esses jogos são clássicos e definiram uma época, que se você jogar até hoje, causa uma experiência muito gostosa, muito agradável. Mas tem um porém nessa história do PlayStation 1. O PlayStation 1 é um console antigo, um console que já tem lá muitos anos, né? Pra você ter noção, eu tive o meu PlayStation 1 no ano... Já existia o PlayStation 2 quando eu tive o PlayStation 1, pra você ter noção, viu? Foi no ano 2001
eu ganhei meu primeiro PlayStation 1 que já era usado. Gostei, joguei bastante. E depois, lá pro 2005, eu passei pro PlayStation 2. Mas enfim, voltando para a história do PlayStation 1. Hoje, para você escolher um PlayStation 1 para ser o seu primeiro videogame, você precisa ter alguns cuidados, porque o leitor do PlayStation 1 já é um leitor que já está mais cansado. Então, antes de você comprar um PlayStation 1, o ideal é você testar bem esse leitor para ver se vai estar funcionando, testar vários tipos de jogos, para ver se realmente esse videogame vai conseguir suprir o que você quer, né? A demanda que você quer para ele, né? Mas mesmo assim, o PlayStation 1 continua sendo uma excelente opção para você que quer ingressar no mundo retrô. É uma ótima porta de entrada. Então, se alguém me perguntasse hoje, eu quero entrar no mundo dos videogames retrô em 2026, qual videogame eu compro primeiro? A minha resposta seria bem simples. Se você quer algo fácil de encontrar, muitos jogos e relativamente acessível, o PlayStation 2 provavelmente é a melhor porta de entrada para você iniciar hoje. Se você quer viver a experiência retrô clássica, com muitos jogos que marcaram história, o Super Nintendo é praticamente obrigatório ter na sua coleção. Se a ideia é nostalgia dos anos 90, jogar com os amigos, o Nintendo 64 também é um console incrível. E o PlayStation 1 continua sendo uma ótima forma de revisitar uma geração inteira de jogos que marcaram época. O mais importante não é com qual console você vai começar. O mais importante é você começar, porque ali você vai redescobrir jogos incríveis, uma nostalgia maravilhosa. Você vai sentar e vai ficar horas em frente de uma televisão de tubo jogando videogame e relembrando o seu passado. Mas agora eu quero saber de você. Se fosse você em 2026, com qual console você iniciaria a sua coleção? E se você assistiu esse vídeo até aqui, você gosta de conteúdo retrô, de videogame, console, jogos, coleção, não se esqueça de se inscrever no canal, já deixar o like e também me seguir lá no Instagram, porque lá eu posto o dia a dia da nossa Game ROM, a evolução que ela vai acontecendo e tudo que vai chegando para minha coleção. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês 3 erros comuns que muita gente começa quando entra no mundo retrô. Então, se liga aí no canal.